Técnico Felipe Luiz confirma reforços na janela do meio do ano. Decisivo contra o Grêmio. Ao marcar 2 gols, Arrascaeta bate recordes com a camisa do Flamengo. Meia Matheus Gonçalves entra na mira de 2 clubes da Europa. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente. Vem comigo, assiste até o final, não pule isso que é uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente segunda-feira para você e para toda a sua família. Uma excelente semana, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias. Bom, por falar em vitórias, vamos falar da grande vitória do Flamengo ontem lá na Arena do Grêmio, mais 3 pontos, e o Flamengo é o líder da terceira rodada, né? Tivemos aí o complemento ontem, último jogo Atlético Mineiro e Vitória, 2-2 lá na Arena MRV, e a gente vai trazer aqui, inclusive, os jogos, né? A tabela de classificação aí do Campeonato Brasileiro, antes de falar do Flamengo ontem. Nós tivemos aí alguns jogos, o Bahia empatou com o Mirassol, o São Paulo também empatou com o Cruzeiro, os 2 placares 1-1, rapaz. Rapaz, como teve empate ontem, né? Atlético Mineiro e Vitória 2-2, Fortaleza e Internacional 0-0. O Fluminense venceu o Santos 1-0, gol no final, e nós tivemos também o Flamengo vencendo o Grêmio por 2-0. E aí, os jogos que iniciaram a terceira rodada: Juventude 2-1 no Ceará, Bragantino 1-0 no Botafogo, Palmeiras 2-0 no Corinthians e o Vasco 3-1 no Sport. E aí a classificação tem o Mengão na liderança com 7 pontos, empatado aí com o Palmeiras também com 7 pontos. A diferença é o saldo de gols. Terceiro lugar é o Juventude com 6, o Vasco é o quarto com 6 e o Fluminense é o quinto com 6. E na zona de rebaixamento, o Atlético Mineiro, que esse ano não escapa. O Galo hoje vai cair esse ano. Tem o Santos também, de Neymar, na antepenúltima posição. Na penúltima tem o Vitória com 1 ponto e o Sport é o lanterna com 20 pontos. O Campeonato Brasileiro começou animado, hein? Agora, ontem, a grande notícia da vitória do Flamengo na Arena do Grêmio foi a atuação de Georgian de Arrascaeta. Depois da cirurgia no joelho direito, no fim do ano passado, e lesão na coxa direita durante a data FIFA, o uruguaio ainda busca sua melhor forma. E ontem, domingo, mostrou que está no caminho certo para retornar o protagonismo no Flamengo. Não só por ter marcado os 2 gols, mas por ter ditado o ritmo do time, né? O motor do Flamengo aí, o Arrascaeta. Eu acho que a parte física do uruguaio melhorou muito, não está ainda na ideal, mas já melhorou em relação aos jogos anteriores. E eu não falo só porque ele fez 2 gols ontem não, né? Analisando aí nas últimas partidas, ele tem mostrado evolução nesse quesito. E quando o Arrascaeta tá bem fisicamente, esquece, né? O jogo é dele, ele é o dono do jogo. E foi o que aconteceu ontem. Ele é um gênio, mas precisa muito chegar ao ápice da sua forma física para entregar cada vez mais no campo. E a qualidade técnica do Arrascaeta, ela é indiscutível, né? Ele é daqueles jogadores que desequilibram o jogo em apenas um toque na bola. E o Flamengo estava sentindo muito a falta da sua genialidade nos últimos jogos. A Arrascaeta ganhou aí uma posição na artilharia histórica do clube. Ele ultrapassou uma lenda, o Maestro Júnior Capacete. Agora o uruguaio tem 78 gols. E passou aí o Júnior, que hoje é comentarista da TV Globo, 77 gols, ficou lá o Júnior naquela época de ouro do Flamengo. E o Arrascaeta ultrapassou aí o Capacete com 1 gol. E com os 2 gols marcados contra o Grêmio, o Arrascaeta chegou a 78 gols, ultrapassou Benítez. E agora é o 2º maior artilheiro estrangeiro na história do Flamengo, né? A gente tem aqui o top 4, o líder é o Doval com 95 gols, a Arrascaeta agora é o 2º com 78, o Benítez é o 3º com 76 e o Petkovic é o 4º com 58 gols.
E com 3 gols marcados no Campeonato Brasileiro, o Arrascaeta também é o artilheiro do Brasileirão nesse momento, empatado com o Verratti, atacante do Vasco, ambos com 3 gols. 489 jogos, somando Flamengo e Cruzeiro, 125 gols, 114 assistências e 18 títulos. Acho que é uma opinião unânime de que o Arrascaeta é o maior estrangeiro que já atuou no Brasil. Ninguém realizou tanto quanto o Georgian de Arrascaeta. 18 títulos do uruguaio é sacanagem. 125 gols e 114 assistências é brincadeira que a Arrascaeta fez desde que chegou ao Brasil, e que bom que ele está no Flamengo desde 2019. Eu gosto muito do Uruguai. E você? Deixa aí nos comentários. Bom, na Arena do Grêmio, contra um time super qualificado, um time muito bem treinado, segunda vitória seguida fora de casa, nós temos que olhar o lado positivo. Não podemos só olhar que o Flamengo finalizou menos, que a bola não entrou. Eu sou treinador positivo, entendo que vocês sejam mais negativos nesse ponto, mas eu olho sempre coisas boas que a gente fez, e as ruins é o meu trabalho corrigir, é para isso que me pagam. Quem falou isso foi o técnico Filipe Luiz ontem, após a vitória do Mengão sobre o Grêmio, vitória que colocou o Flamengo na liderança, e o Filipe Luiz continua com algumas frases na coletiva. Foi uma dessas vitórias que a gente vê que esses jogadores são grandes. Depois de uma derrota em casa muito dolorosa, para nós e os torcedores, temos que entender essas derrotas que fazem parte do futebol. Depois da derrota, os jogadores não são piores do mundo. Tem que trocar todo mundo, e nem hoje, depois da vitória, são os melhores do mundo, vamos ganhar todos os jogos do ano. Esse equilíbrio é o que grandes jogadores conseguem alcançar. Depois da derrota, é normal que o time perdesse a confiança, mas o que se viu foi o contrário. Desde os primeiros minutos, jogadores dominando a bola, tentando aí colocar a bola no chão, e todo o movimento, e achando passes difíceis. Os domínios sempre orientados, segundo o que o jogo pedia. Nunca nos deixamos influenciar pela derrota, nem pelo jogo fora de casa. Isso demonstra somente uma coisa, o nível dos jogadores. O técnico Filipe Luiz foi perguntado como administrou os dias após a derrota em casa para a Libertadores, Central Córdoba, e o Filipe voltou a reconhecer que errou diante do time argentino. Primeiro passo é reconhecer o erro. Eu reconheci meus erros para vocês e para eles também. Mostrei para eles o porquê perdemos o jogo, por que aconteceu aquilo. Muitas vezes o resultado não vem, o caos se instaura na parte externa, o que é normal, porque a gente nunca vai mudar o torcedor do Flamengo. Ele é muito passional. Ele tem esse amor tão grande pelo Flamengo, a gente já sabe disso. Não vamos mudar o torcedor, mas temos que saber o que estamos fazendo. Então temos que reconhecer o que fez de errado, assumir os erros. Não tenho vergonha nenhuma. Falei na entrevista depois do jogo, errei em algumas tomadas de decisão na partida. Eu vou errar de novo em todos os momentos. É reconhecer isso e saber se perdoar. O fato deles terem entrado hoje com confiança e não pensarem no jogo é porque eles, é o nível dos jogadores que temos no elenco. São jogadores muito grandes, que já passaram por momentos difíceis, já conhecem o clube, sabem como funciona a torcida e conseguem apagar rápido o que aconteceu no jogo passado para vencer o próximo. Aí não é meu trabalho. Sobre os bons números, motivam? Filipe Luiz disse, não, eu não me iludo. Eu não era o novo Guardiola antes da sequência invicta e nem sou o pior do mundo depois de uma derrota. Essas coisas eu entendo. Quando escolhi vir para o Flamengo, eu assinei o contrato, eu estava lá em Madrid. Estava tendo protestos, torcedores não deixando os jogadores saírem do ônibus. Então, eu sei para onde eu vim. Eu sei o nível de exigência do Flamengo. Eu nunca reclamei disso porque isso, querendo ou não, me fez crescer, me fez ser melhor, me fez pensar e refletir. Eu convivo bem com isso. Nessa parte da coletiva, o técnico Filipe Luiz confirmou a chegada de reforços e disse: eu trabalho pensando em fazer o que é melhor para a equipe. Não penso em sentimento, em ego, nada disso. Aí durmo mais fácil, como estou fazendo, o que eu acho que é o melhor para a equipe. Eu vou errar, não tenho dúvida que eu vou errar. Jogadores também vão errar, mas meu coração dorme em paz. E eles entendem bem isso. Acredito que daqui até o final do ano, a única mensagem que eu tenho para os meus jogadores é que vou precisar de todos eles. A gente já viu isso no Carioca. Todos jogaram. São muitos jogos.
E isso é o elenco qualificado que o Flamengo tem para poder disputar. Mais peças virão na próxima janela, janela do meio do ano. Isso é normal no futebol, essas trocas no elenco. Mas acredito que é para qualificar ainda mais e potencializar a qualidade que esse elenco tem. Tá aí o Filipe Luís confirmando, né, a chegada de reforços e as trocas na sequência da temporada. Olha, achei mais uma ótima coletiva do técnico Filipe Luís, respondendo todas as perguntas sem ficar em cima do muro, de maneira direta, né, sem sair pela tangente, e mostrando aí que sentiu muito a derrota na última quarta-feira para o Central Córdoba no Maracanã, e que essa derrota serviu aí de aprendizado para ele e também para os jogadores. E um outro ponto interessante é que o técnico Filipe Luís valorizou a segunda vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que venceu Vitória no Barradão e agora venceu o Grêmio na Arena. Os visitantes vão ter dificuldades aí para vencer. Os mandantes, na verdade, terão dificuldades de vencer os visitantes quando o visitante for o Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? Porque o Flamengo vai jogar para vencer em todas as oportunidades, em todos os jogos, até porque a galera já está sabendo aí que a prioridade do Flamengo é o Brasileirão. Bom, a gente traz aqui uma última informação para fechar esse vídeo. O meia Matheus Gonçalves, que não tem muitas oportunidades com o técnico Filipe Luís, recebeu sondagens nos últimos dias de 2 clubes da Europa. O primeiro é o Ajax da Holanda e o segundo é o Como da Itália. Representantes dos 2 clubes fizeram consultas diretamente ao staff do elenco para saber diretamente ao staff do jogador para saber aí a situação do Matheus Gonçalves. Ele, por enquanto, segue focado aí, né, no Flamengo, buscando mais minutagem, mas não descarta uma saída para o futebol europeu na próxima janela. Então, gente, o Flamengo pode vender o meia Matheus Gonçalves nessa próxima janela do meio do ano. Matheus Gonçalves não vem tendo muitas oportunidades com o técnico Filipe Luís, mas mesmo assim desperta interesse do Ajax da Holanda e do Como da Itália. Aliás, o Pedro Caixinha, que hoje está no Santos, gosta muito do futebol do Matheus Gonçalves e é outro que pode tentar a contratação na próxima janela no meio do ano. Deixa aí nos comentários o que você acha. O Flamengo pode liberar o Matheus Gonçalves, pode vender ou empresta para algum clube ou não. Tem que dar mais oportunidades ao garoto. É muito importante a sua participação, a sua opinião aqui no nosso canal, no comentário, no chat. Não se esqueça de deixar o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!